Olá pessoal, Iranilson da Ferragens.com. Pessoal, esse vídeo é top demais, esse vídeo é muito especial, não que os outros vídeos anteriores, esse é o vídeo de número 113, já fiz 112 vídeos anteriores, mas esse é as 10 dicas de ouro para você que vai montar sua loja de ferragens ou material de construção. Fique ligado nesse vídeo. Tem um detalhe que eu nunca pedi, questão de like ou questão de você se inscrever no vídeo e tudo mais, mas esse vídeo eu vou pedir apenas que você assista ele até o final. Essas 10 dicas são top e muito importantes, beleza? Preferi gravar aqui, passar as 10 dicas aqui. Aqui é um local, escritório barra estoque, é um pedacinho onde a gente guarda algumas coisas que a gente tem que fica em volume maior, a gente coloca aqui nessa parte aqui. Eu preferi gravar aqui do que ali na parte principal da loja, que chega cliente toda hora, acaba que a gente parar de gravar. E aqui dá para desenvolver direto. Então, pessoal, quando eu fui montar a loja, eu passei 6 meses pesquisando antes. A gente achava algum vídeo na internet, porém, não achava uma coisa bem completa que pudesse dar essas dicas. Essas 10 dicas desse vídeo de hoje, se eu tivesse elas quando eu fui começar minha loja, com certeza eu teria errado menos. Não me arrependo de nenhum dos erros, tudo foi aprendizado, porém, eu teria sido mais assertivo na questão das escolhas da loja, beleza? Esses 6 meses me deu uma experiência boa, pesquisei bastante coisa e tal. Mesmo assim, a gente cometeu erro sim durante a caminhada. Sem enrolação, vamos logo direto para a primeira dica. E a primeira dica, pessoal, é você definir o mix que você quer trabalhar. O mix dentro do material de construção, dentro do segmento de material de construção que você quer atuar. Por exemplo, se você vai trabalhar com material grosso ou se somente com a parte de ferragista. Ou se você vai colocar uma loja apenas no segmento da parte elétrica e da parte hidráulica. Tem outras lojas que é especialista somente na área de parafuso. Tem outro tipo de loja que é especialista só na área de tinta, ele só vende tinta. Ou se você vai colocar uma loja de maneira mista, um pouco de cada coisa. Então, primeira coisa, definir para que lado da matéria de construção você quer seguir. Essa é a primeira dica. Você fazer essa definição para você não se perder lá na frente, beleza? Então essa é a primeira dica. Você dividir o seu orçamento em 3 partes, que são a estrutura, mercadoria e capital de giro. A questão da estrutura envolve a questão de partilheiras, computador, aonde você vai colocar suas coisas ali, na mercadoria. A segunda é a mercadoria propriamente dita, né? E o terceiro, o capital de giro. Eu sugiro que você gaste o mínimo possível na questão da estrutura. Digamos aí 20% do seu orçamento, para poder sobrar mais para a mercadoria. Digamos que você pega o valor total e divida lá 20% na questão da estrutura, para você gastar o mínimo possível nessa parte, não colocar coisa muito só pela questão da beleza, bonito e tudo mais, mas colocar uma coisa bem básica para poder sobrar dinheiro para a mercadoria. Então 20% é uma sugestão nessa questão da estrutura. 40% eu sugiro que você coloque para a questão da mercadoria. E os outros 40% você deixar para capital de giro. É muito comum, quando você vai montar a loja, você querer logo de cara pegar o dinheiro e comprar logo de material todo da loja, da mercadoria, né? A questão da gente já querer começar com a loja cheia. E é fundamental mesmo, experiência própria, de você deixar o capital de giro. Então, por isso que eu sugiro você dividir em 3 partes, 20% estrutura, 40% mercadoria e deixar os 40% para capital de giro. Você ir comprando as coisas aos poucos de acordo com a procura. O cliente chega, você vai anotando e aí você vai filtrando aquelas coisas que o cliente pediu e você vai colocando passo a passo, pouco a pouco. Não ficar sem capital de giro e gastar o dinheiro todo. Não só para mercadoria, mas também para cobrir um aluguel, uma energia, uma água. Toda essa questão que, porventura, você não vender e não faturar o dinheiro que você está esperando. Então, o capital de giro é muito importante. A número 3, pessoal, e eu anotei aqui todas as 10 dicas para mim não me perder na questão do que vai falar, mas a número 3 aqui, eu escrevi o seguinte, ó: cuidado com quem você compra, o que você compra e principalmente a quantidade que você compra. Não generalizando, mas cuidado com o primeiro vendedor que você for fazer o contato para montar a loja, porque às vezes o cara vai querer te colocar para você comprar aí 30 produtos do mesmo produto, 20 produtos do outro, 50 produtos do outro. E o importante para você montar a loja
não é quantidade, principalmente você vai começar, não é quantidade, e sim variedade. Compre 2 ou 3 produtos de cada objeto, a não ser que seja uma coisa muito pequena que vê que vai girar mais, aí você compra uma quantidade maior, ou até acontece também tem produto que só vende pacotinho fechado com 10, aí é normal, normalmente isso é coisa que gira mais, aí ele já vem com 10, o volume com 10, mas se for coisa que puder comprar solta, não compre em grande quantidade, compre em 2, 3, de 5 para baixo, nunca mais do que isso, porque o vendedor, naquela empolgação de querer vender, querer fazer o faturamento dele, querer fazer o mês dele ali, pode induzir você a comprar em grande quantidade. Então o importante é variedade, compre poucas peças de cada produto para você ter um maior número de produto e assim você poder atender a maior quantidade de clientes, beleza? Então essa é a terceira dica, cuidado com quem você compra e a quantidade de produto que você vai comprar. A quarta dica, pessoal, é o layout da loja. Eu coloquei o seguinte, ó, o layout da loja. Assim como em um supermercado, o arroz, o feijão, o açúcar e outros pode estar em qualquer lugar e você vai procurar. O que acontece? A distribuição do material da sua loja tem que ser bem distribuído da maneira seguinte. A parte de conexão, por exemplo, conexão, cimento, aquele material que você tiver, que o cliente de qualquer maneira estourou um cano na casa dele ali, ele vai procurar a conexão. Se ela estiver lá na frente da loja, ou seja, bem na entrada, ou se ela estiver lá no final da loja, de qualquer maneira ele vai achar essa peça, ele vai procurar para você, já estourou o cano lá, ele vai chegar já procurando. Ele está procurando cimento, ele já vai chegar procurando. Então esse material que já é o básico do cliente procurar de qualquer maneira, ele vai encontrar, assim como eu coloquei o exemplo aqui, que o açúcar, o óleo, o feijão, o arroz, lá no mercado, o cliente vai achar de qualquer maneira. Perceba que no mercado, esses materiais, eles ficam lá no fundo da loja, pode estar em qualquer lugar e nós, cliente, vamos encontrar lá. Já o chocolate, a pipoquinha, a batata frita, as guloseimas, elas estão sempre perto do caixa. Isso não é por acaso, isso é proposital, porque essas coisas você compra por impulso. E já o arroz e o feijão não, você compra porque é questão de obrigação, tem que comprar, porque é o básico, né? É o básico. Então, da mesma maneira, a loja de material de construção, loja de ferragem, essa parte de cano, parte de cimento, parte desse material grosseiro, o cliente chega na sua loja, se ele está precisando, ele vai achar de qualquer maneira. Então, o que você coloca no começo da loja? Aquelas coisas que por acaso são as menos procuradas, aquelas coisas que ele vai ter que comprar por impulso. É uma luminária, é uma lâmpada diferente, se você tiver coisa de utilidade, como eu aqui na loja tenho uma seção de utilidade, eu coloquei essa seção de utilidade bem na entrada da loja, para ele estar vindo para o caixa e comprar por impulso. Então essa distribuição dentro da loja é muito importante. As coisas que você vê que de qualquer maneira o cliente vai encontrar, você coloca mais no final da loja. As coisas que você vê que ele não é tão de urgência, de obrigação, isso você coloca no começo da loja, que ele comprar, passando ali, opa, vou levar isso aqui. Então, essas coisas precisam ser bem pensadas, da questão do layout da loja. A quinta coisa, pessoal, é bem parecida com a quarta, mas eu vou te falar a diferença. Uma coisa é o layout, que é a distribuição de acordo com a necessidade dos produtos, né? O layout, foi o que eu falei agora há pouco, a quarta questão. Essa quinta é setorização, ou seja, você dividir a loja por setores. Aonde é material de pintura, você coloca só pintura. Aonde é parte de elétrica, você coloca só elétrica. Se possível, identificar com a plaquinha também. Isso facilita tanto para nós, lojistas, como para o próprio cliente. O cliente ele já faz um autoatendimento, ele já vai direto no setor, ele não fica procurando. Um exemplo, você colocar a material de tinta aqui, no começo da loja, e aí os pincel você colocar lá em outro setor, lá longe. Não, onde é a tinta, o pincel, o rolo, todo esse material de pintura tem que estar ali próximo. Aonde está as tomadas, as partes de fios e outros negócios tem que estar ali próximo. Então, da mesma maneira, a parte de hidráulica, toda a questão você dividir por setores. Ainda que a loja seja pequena, mas dá para fazer isso. Você dividir, colocando setores por setores, tudo agrupado, tudo perto um do outro. Porque acaba que isso fica mais organizado, o cliente acha mais fácil, para nós lojistas também isso é melhor, e ele acaba, às vezes, comprando coisa a mais também, não fica aquela coisa solta, né? Então, você agrupar por setores. A sexta coisa aqui, pessoal, é ter uma boa circulação na loja. Eu até coloquei um lembrete aqui, ó. Lembre-se, loja cheia não pode ser sinônimo de loja tumultuada. Mesmo que a loja seja pequena, não fica aquele monte de coisa nos corredores,
O excesso, o que tiver de excesso, mesmo que você deixe lá 3 ou 4 peças daquele negócio e o restante você coloca para o final da loja, faz um pequeno depósito. Nós mesmos aqui, por exemplo, a gente não tem um grande depósito ainda não. O que sobra aqui a gente coloca para o final da loja. Mas nunca deixar coisas tumultuadas em meio de corredor. Se coloca no lugar do cliente. Você vai lá numa loja, no supermercado, numa loja de roupa, em qualquer lugar, e você está andando no corredor e aqueles corredor tudo tumultuado de coisa que você não consegue nem circular, não consegue nem andar. Então, é essa questão. Você deixar os corredores, e você pode dar uma olhadinha nos meus corredores aqui, eu deixo sempre livre. Eu tenho 3 corredores na loja, 1, 2, 3. A loja é 20 metros. Esses corredores eles vêm do começo da loja até o final. São 3 corredores, e além dessa questão, eles interligam no meio da loja, interliga entre eles. Ou seja, o cara está no meio da loja, se ele quiser circular para as laterais, ele consegue circular, tanto na vertical, como, entendeu? Em toda a loja ele consegue circular. É importante que você deixe essa boa circulação na loja, não deixe produtos soltos no meio ou fazendo monte ali no meio do corredor, para não impedir a circulação dele. Isso tanto o cliente se sente bem, como aumenta a possibilidade de venda também. Ele vai voltear ali dentro da loja. Às vezes está o casal, às vezes a esposa está pagando um negócio ali no caixa e o marido está dando uma olhada nas ferramentas ou em outra coisa. Ele vai se sentir à vontade para circular, ou vice-versa. O esposo está ali pagando um negócio e a esposa, como eu tenho aqui, por exemplo, uma seção de utilidade, a esposa já está ali olhando as coisas também. Deixa a pessoa circular mais à vontade, os corredores livres, beleza? Essa é a 6ª dica. A minha 7ª dica é o seguinte, pessoal: investir em marketing. Aí também um lembretezinho que eu coloquei aqui. O cliente precisa saber da existência da sua loja e o que você vende. Não esperar apenas o cliente vir até você. Desperte a vontade dele vir. Então, assim, vai depender muito de qual o tipo de marketing vai servir mais para a sua loja. Eu não posso dizer esse vai servir mais para a sua loja ou vice-versa. Então, hoje está usando muita internet, tem muita gente que usa muita internet aí, seja os marketplaces, seja o Facebook, Instagram e outras redes, é muito válido, muito bem-vindo, mas você tem que ver aquilo que é melhor para a sua loja. Mas o que não pode deixar de fazer é deixar de fazer propaganda, deixar de fazer marketing. Isso vale para o pequeno, vale para o médio e o grande. Você vê Coca-Cola e outras empresas, não é porque a empresa é grande que deixa de fazer propaganda comercial, não. Pelo contrário, aí é que eles fazem mesmo. Então veja aquilo que é a melhor propaganda para você. Eu, por exemplo, eu não sou muito, ou seja, não entendo muito da questão de internet e tudo mais. Então, tentei fazer por esse lado, vi que também para o meu aqui, que é uma loja de bairro, não era tão fundamental, não era tão... eu faço propaganda pela internet também, mas eu vi que para mim não pegou tanto. E o que eu fiz? Eu anunciava muito em carro de som aqui, e aí agora, de um ano para cá, eu montei um carro de som para mim mesmo, um carro de som exclusivo para a loja. Eu mesmo que faço as propagandas na rua com carro de som. No meu caso aqui, o carro de som funciona muito bem, mas tudo é um teste, tem que ver na sua região o que funciona melhor para você. O que não pode é deixar de fazer marketing, deixar de anunciar para o seu cliente que você está naquele endereço e vendendo aquele tipo de produto, beleza? A 8ª questão aqui, pessoal, pode ser até, não sei, de repente até meio que polêmico, dê sua opinião aí, ver o que você diz, eu vou falar por mim, mas é uma dica, não deixa de ser uma dica. Eu coloquei o seguinte, ó: cuidado ao contratar quem você não pode demitir. Essa parte, você não pode demitir, entre aspas, que claro que se você é o proprietário, você pode demitir. Então, cuidado ao contratar quem você não pode demitir. Um exemplo, familiar ou aqueles melhores amigos. Por quê? Porque ao início dessa contratação, ao início desse relacionamento de trabalho, vai ser top, vai ser muito bom. Até porque você já conhece a pessoa e tudo mais, e tem uma boa confiança, um bom relacionamento com a pessoa. Porém, se lá na frente, por algum motivo, essas coisas se arranharem e precisar você ou demitir, ou chamar atenção, ou falar alguma coisa, ou tal, isso pode, aquilo que era uma boa amizade, que era um bom relacionamento, pode se tornar meio problemático, né? Às vezes você pode ter até uma barreira para você não chamar atenção e tudo mais, se caso tiver algum atrito, né? Então, no meu caso, eu prefiro, se for para contratar ou ter alguma contratação para a loja, que seja alguém que não seja da família ou de amigo mais próximo, para poder não ter problema futuro. A amizade e o convívio familiar
vai continuar da mesma forma, né? Então essa é a minha 8ª dica. A 9ª questão aqui, pessoal, é a limpeza e organização da loja. Ela poderia também estar no início da... Essas questões aqui de 1 a 10 não necessariamente tem que ser nessa ordem. Tanto que a 10ª, essa que eu estou falando aqui é a 9ª, mas você vai ver que a 10ª ela poderia muito bem estar na primeira. Então não necessariamente segue essa ordem, beleza? São 10 dicas, mas não necessariamente em ordem. E essa 9ª que eu falei aqui agora da limpeza e organização é muito importante. Agora recentemente na nossa loja aqui, bem na entrada, estragou lá 3 ou 4 cerâmicas. Eu colocava os meus pallets de tinta para fora da loja e acabou que arrancou um pedaço dessa cerâmica. E eu estava muito incomodado com esse negócio, porque bem na entrada da loja fica feio, né? Aquela cerâmica quebrada e tudo mais. E arrumei um pedreiro, já combinei com os 2, 3, não deu certo, agora combinei com outro para poder trocar essa cerâmica. Eu fico muito incomodado com essa questão de organização e limpeza e tudo mais. A loja é sempre limpa, se tiver tempo de chuva, já deixa um paninho, um rodo ali próximo com um pano para poder sempre estar limpando, não impedir do cliente entrar só porque está com o pé sujo e tudo mais, porém, deixa um paninho ali, sujou, já limpou e sempre a loja, o cliente se sentir bem ao entrar na sua loja, questão de organização e limpeza. Então, pessoal, para você ver que não necessariamente essas 10 dicas tem que estar na ordem, que essa 10ª aqui, a última, ela poderia muito bem estar na primeira e eu acho que é sim uma das primeiras. Ela está no número 10 aqui, que eu deixei por último a propósito, que é atendimento. Eu coloquei aqui como observação o seguinte, ó: atenda o seu cliente da maneira que você quer ser atendido em outros locais comerciais. Lembre-se, ele pode levar boas notícias do seu atendimento ou não. Qual é a impressão que você quer que ele tenha? Então, assim, aqui eu sou lojista aqui na minha loja de ferragem. A partir do momento que eu atravesso a avenida ali e vou na farmácia, na panificadora, no açougue, numa loja de roupa, eu já estou do outro lado do balcão, estou do lado de fora. Como que eu quero ser atendido? Com certeza, da melhor forma possível. Então, você tem como você indo em outros locais do dia a dia ali, que você vai comprar o pãozinho, você vai entrar na farmácia para comprar um remédio, você analisar aquelas situações para você aprender a como fazer e também a como não fazer. Direto você é mal atendido nos lugares e você tem aprendizados também de como você não fazer. Não necessariamente você vai ter que responder mal para aquela pessoa que te atendeu mal, mas você vai ficar com aquilo na mente para você dizer, não, isso eu não quero para o meu comércio, não quero atender dessa maneira. Esses dias chegou um casalzinho de senhores aqui de uns 65 anos, 70 anos, eles saíram, agradecendo demais, que eles falaram que chega em alguns comércios, em alguns locais, a pessoa às vezes fica sentada, emburrada e tal, e ou atende mal, ou só responde de qualquer maneira, e como eu atendi da melhor forma possível, eles são chacareiros, trabalham em chacras, como eu faço propaganda em carro de som, em região de chacras, a cada 15 dias eu faço propaganda nessa região, tem muita chácara no entorno da minha loja, vem muita gente de chacras aqui, e esse casal com a filha deles era um desses chacareiros. Ele disse que veio na minha loja a primeira vez, mas que a partir dali ia falar para os vizinhos deles que tinha descoberto a loja para eles fazer as compras deles na parte de ferramenta, a parte de parafuso e outras coisas. Eu fiquei, da mesma maneira que eles ficaram satisfeitos, eu também fiquei, porque como eu falei, aqui eu estou de um lado do balcão, do lado de dentro. A partir do momento que eu vou na farmácia, na padaria, no açougue, eu estou do lado de fora e eu quero ser bem atendido. Então aprenda a como atender e como também não dar aquele atendimento, mau atendimento, que você às vezes é mal atendido em alguns locais. Então, atendimento, ela está aqui como número 10, mas poderia muito bem estar em primeiro lugar, porque é uma das principais coisas. Você deixar uma boa impressão no seu cliente, porque é aquela velha questão. Um cliente ele pode trazer 10 clientes, se ele ficar bem satisfeito, ele vai fazer propaganda positiva, da mesma forma que se ele for mal atendido, ele vai fazer propaganda negativa, e você sabe que essa propaganda negativa, ela muitas vezes corre muito mais rápido do que a propaganda positiva. Então, vem aqui a pergunta final. Qual é a impressão que você quer que ele tenha da sua loja? Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo das 10 dicas para você montar a sua loja de ferragem. Abraço e até o próximo vídeo.